Fala pessoal, professor Jonas Vilela aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre potência e suas propriedades. Na matemática, a potência é a operação que envolve multiplicar um número por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. E essa operação ela pode ser representada pela expressão a elevado a n, em que o a ele vai ser a base dessa potência. E o n ele vai ser o expoente dessa potência. E numa potência, a base ela está representando o fator que se repete na multiplicação. E o expoente está representando a quantidade de vezes que esse fator vai se repetir, tá bom? Então, por exemplo, a elevado a n vai ser a vezes a e assim vai n vezes. Ou seja, aqui está representando que a base a se repete n vezes na multiplicação. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês esse conceito de potência. Então aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. Então eu tenho uma potência de base 2 e expoente 3. Eu posso ler 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. O importante é saber, como eu expliquei aqui acima, que nessa potência, a base, que é o 2, ela vai se repetir na multiplicação 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2, resposta 8. Então, 2 elevado ao cubo, resposta 8. É importante vocês observarem que tem algumas pessoas se confundem. Elas acham que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 3, que eu tenho que multiplicar a base pelo expoente. E não, potência não é isso. Eu não multiplico a base pelo expoente, né? Na realidade, isso aqui representa uma multiplicação que foi reduzida, onde a base 2, o fator 2, se multiplicava 3 vezes, tá bom? Vamos para um outro exemplo. 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência. Então eu tenho a base 5, que é o fator que se repete, e o expoente 2 que está mostrando que essa base ela vai se repetir 2 vezes na multiplicação. 2. Então 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que a resposta é 25. E um último exemplo, 3 elevado à quarta potência. Então, 3 elevado à quarta potência, eu tenho base 3, a base, o número que está na base é um fator que se repete, e expoente 4, que está mostrando que o número 3, a base 3, vai se repetir 4 vezes na multiplicação. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3, né? Então, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é 81. Logo, 3 elevado à quarta potência, a resposta é 81. Simples, né? Então, isso é potência. Potência, na realidade, ela é uma expressão que representa uma redução de uma multiplicação. E quando você vai resolver, você precisa transformar ela numa multiplicação novamente, lembrando que a base é o fator que se repete e o expoente indica a quantidade de vezes que essa base está se repetindo, tá bom? Agora eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre algumas propriedades importantes das potências e que a gente usa para resolver diversas questões. Então a primeira propriedade que eu vou passar para vocês chama-se produto de potências de bases iguais, né? Então quando eu tenho duas ou mais potências de bases iguais se multiplicando, sempre que eu tenho duas ou mais potências de bases iguais se multiplicando, eu vou aplicar a seguinte regra, né? Então aqui eu tenho a elevado a m multiplicado por a elevado a n, eu copio a base que se repete e vou adicionar os expoentes. M, que é o expoente da primeira potência, mais n, que é o expoente da segunda potência. Se nós tivéssemos mais potências se multiplicando aqui e as bases fossem iguais, eu faria a mesma coisa, né? Adicionaria esses expoentes aí, tá bom? Então essa é a primeira propriedade das potências, que é o produto ou multiplicação de potências de bases iguais. A segunda propriedade que eu vou passar para vocês é quando nós temos duas potências se dividindo e as bases são iguais, né? Sempre que eu tenho um quociente ou divisão de potência de bases iguais. Por isso que essa propriedade chama-se quociente de potência de mesma base, ou divisão de potência de mesma base. Quando isso acontece, eu vou aplicar a seguinte regrinha. Eu copio a base que se repete e vou subtrair os expoentes. Então, o expoente da primeira potência, que no caso é o m,
eu vou subtrair o expoente da segunda potência, que no caso é o n. Então, eu vou ficar com a elevado a m menos n. Então, veja que na multiplicação de potências de bases iguais, eu adiciono os expoentes. E na divisão, eu subtraio esses expoentes, tá bom? Uma outra propriedade de potência chama-se potência de potência. Quando eu tenho uma base elevada a 2 ou mais expoentes, tá bom? O que eu vou fazer nesse caso, né? Então, aqui eu tenho a elevado a m e depois elevado a n. Eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou ficar aqui com m vezes n, tá bom? Isso é uma potência de potência. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês quando eu tenho uma potência de um produto, tá bom? Quando eu tenho dois ou mais fatores se multiplicando e estão elevados a um mesmo expoente. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu vou aplicar a seguinte regra. Eu vou elevar cada um dos fatores a esse expoente e vou manter a multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho a vezes b elevado a n, eu vou fazer a elevado a n multiplicado por b elevado a n. Se eu tivesse um c multiplicando, faria c elevado a n, e assim por diante, tá bom? Então, essas são as 4 propriedades básicas das potências. Produto de potência de bases iguais, mantém uma base e adiciona os expoentes. Divisão no quociente de potência de bases iguais, mantém uma base e subtrai os expoentes. Potência de potência, mantém uma base e multiplica os expoentes. E potência de um produto, né? Elevo cada um dos fatores a esse expoente e mantém uma multiplicação. Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações básicas, tá? Então, vamos pegar a primeira propriedade. Eu vou colocar aqui 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência onde as bases são iguais. Então, eu aplico essa propriedade aqui. Mantenho a base e adiciono os expoentes, né? Então, eu vou ter 4 mais 3 é mais 5. Então, vamos lá. 4 mais 3, 7, com 5, 12. O resultado é 2 elevado à 12ª potência. Nessa propriedade aqui, se eu tiver, por exemplo, 7 elevado à 8ª potência dividido por 7 elevado à 5ª potência, eu tenho um quociente de potência, uma divisão de potência de bases iguais, onde eu mantenho a base, que é o 7 no caso, e vou subtrair os expoentes. O expoente da primeira potência, que é o 8, eu vou subtrair o expoente da segunda potência, que é o 5. E aí eu vou ter 7 elevado ao cubo, ou à terceira potência, porque 8 menos 5 é 3. Nessa propriedade, vamos pegar aqui, sei lá, a elevado ao quadrado, elevado à quarta e elevado ao cubo, a terceira potência. Então, eu vou ter, quando eu tenho uma potência de potência, eu mantenho umas bases e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 4 vezes 3. Então, vamos lá, vamos ter a elevado a 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. A elevado à 25ª. E, finalmente, um exemplo de uma potência de um produto. Se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5 elevado à quarta potência, então, aplicando essa propriedade, né, eu vou ter 2 elevado à quarta multiplicado por 3 elevado à quarta e multiplicado por 5 elevado à quarta potência. Bem, isso aí foi um pouquinho de potências e suas propriedades. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Se você gostou desse conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos iguais a esse, tá bom? Obrigado por assistir ao canal, abraço e até o próximo vídeo.